do acadêmico, você não está mais, não é uma extensão da família. O mundo corporativo é diferente, é um outro mundo, que tem que ser estudado, tem que ser avaliado. E aí você começa a avaliar isso, aprende o mundo corporativo e vai desenvolvendo a tua carreira. Vai somando. Veja bem o que acontece quando a gente fala de talento. Toda vez que vem uma crise dessa, a crise vem por falta de talento. Porque se tivesse gente talentosa mexendo isso lá no início, no subprime, eles não iam fazer a besteira que fizeram. Mas o subprime não é exatamente ação de talentos. Falta de talento. Não, de talento. Porque para bolar tudo isso... Sim, não, exatamente. Talento. Exatamente. Mas veja bem, como ele nunca teve... O que ele não teve foi um outro talento que o fiscalizasse. Não é isso. Ele podia até ter. Na verdade é o seguinte, você não tinha histórico. Então veja, o que isso acontece? Toda crise, ela existe e ela vem por falta de histórico, porque é alguma coisa nova. Estava conversando outro dia com o presidente da Moody's aqui, que é muito amigo meu, que foi colega meu de Chase Manhattan. Moody's é uma agência de risco. De rating, isso, de risco, que avalia isso. E a Moody's dava lá, que carimbava aquelas operações todas, subprime e tal, dos bancos de investimento. Que é outra coisa, quem fez isso foi o banco de investimento, que não entende nada de crédito. Crédito de médio e longo prazo é banco comercial. São os corporate banking, são os middle market, essa coisa toda. O cara de banco de investimento, ele faz o quê? Operação que não é creditícia, não tem crédito no meio. Só para você entender onde estavam os erros. Sim. Só que o banco de investimento podia alavancar. Então ele fazia aqueles empréstimos todos e repassava para um banco comercial. O dia que parar de rodar a bicicleta, que caiu a porcaria toda. Muito bem. Só vai trazer a miúda. Então veja bem. Aí eu conversei com ele e falei, por que vocês estavam avaliando esse negócio? Se vocês são bons de crédito e tudo. Ele falou, Alfredo, na história americana, as casas, as residências familiares, não tem na história que desvalorizou. Então, veja bem, a gente esperava que aquilo era garantia. Sempre você tem o que? A garantia. Você compra um imóvel, tem a garantia. E você olha bem o que é essa crise. Você sabe o que é o valor médio hoje dos imóveis nos Estados Unidos? Não tenho ideia. 20% menos do que o valor real. É isso a crise. O problema é que a crise virou moda. Tem isso também, é modismo. Todo mundo fala de crise, é crise, crise, crise. O que acontece? Vira crise. Se eu começar a falar com vocês, eu faço da minha mentira um negócio tão grande que você acaba sendo isso mesmo. Não, pois é, mas para fazer essa mentira e para fazer essas alavancagens, você precisa de talento. Não, sem dúvida. Então, é o que eu estou falando. Nesse exato momento, você teve o talento inventivo, o inventivo, e que falhou o quê? Na experiência. Então você tem que chegar e misturar essas coisas. Agora, o que vai acontecer? Ninguém mais vai fazer isso. Agora, daqui a 10 anos, eles vão inventar outra coisa. Alguém inventa outra coisa. Novos talentos. Exatamente. Vão estar aí no mercado financeiro para criar de novo novos investimentos. Exatamente. Cria mecanismo, correto? Isso é típico do ser humano. E aí a gente tem uma outra crise. E aí a gente vai resolver a crise. O grande barato de hoje em dia, Heródoto, se você observar é o seguinte, pela primeira vez você tem todos os grandes líderes, reis, rainhas, presidentes, príncipes e ministros e Banco Central e tudo trabalhando junto para debelar uma crise. Sem dúvida. Outra coisa, caiu a ficha, principalmente no nosso Brasilzinho aqui, nosso grande Brasil. Vamos falar Brasilzinho que é um baita país. Claro. Mas o que eu digo é o seguinte, caiu a ficha dos políticos. Não existe mais nada separado no mundo. O que existe é o seguinte, tudo está interligado. Correto? Então o que acontece lá... vem uma arolinha aqui, a crise é dele. Mentira, a crise é geral, é total, porque o mundo está aberto a tudo. Então esse negócio de globalização é excelente. Com isso a gente vai importar ética, a gente vai importar uma série de coisas, políticas legais, que vão melhorar cada vez mais. Agora, só veja a coisa melhorando. Alfredo, já que você citou aí também aí essa questão dessa abertura, é uma abertura para dentro, uma abertura para fora. Sim. Como é que o jovem brasileiro, os talentos brasileiros, sejam eles jovens ou mais maduros, se comportam nesse mercado global? Esse mercado global já identifica talentos do Brasil para que, por exemplo, a pessoa saia daqui para dirigir uma empresa na Polônia, como eu conheci um cidadão que era presidente de um laboratório. Não, foi para a Polônia. E ele atendia a Estônia, Letônia e Lituânia. Eu falei, puxa vida, eu trabalhava naquela área. Vou te dar um número, você vai cair para trás. Você sabe quantos brasileiros tem hoje no exterior trabalhando? Não tenho ideia. 5 milhões de brasileiros. Isso é mais que 50 países do mundo, isso é mais que muitos estados brasileiros. 5 milhões. Vai desde servente, passa para o jogador de futebol até diretor de empresa e presidente de empresa. O Brasil tem o seguinte, um ser humano miscigenado. Nós não temos problema de raça, credo, nada. Não temos terrorismo, não temos nada. O brasileiro cai bem no Japão, cai bem na China, cai bem em Israel, cai bem nos países árabes, cai bem nos Estados Unidos, qualquer lugar. Nós não temos esse problema. Então, e hoje o brasileiro aprendeu a se formar. Hoje você consegue se formar daqui estudando, você tem aula em Harvard. Você pega um IBMEC, por exemplo, você tem lá, minha filha se formou lá, eu achava espetacular, fui lá ver aquilo, e ela olhando uma aula de Harvard. Então você vê videoconferência, aquela coisa toda. Então, e você aprendeu a ir para lá e se formar também. Então você tem hoje uma baita formação,
Você tem jogo de cintura, que o nosso estrangeiro, gringo, não tem, essa é a verdade. Ele é um cara muito focado e tal, ele só faz aquilo. O brasileiro se ajusta. E nós estamos falando aqui, por exemplo, deu desemprego, mandou 1.300 embora, não sei o que. Nós temos uma economia informal aqui que equivale à economia formal. Você sai de um lado e entra no outro. A indústria bancária, no início dos anos 90, empregava 1.200.000 pessoas. Hoje emprega 350 mil. Onde foi para esse pessoal todo? Então, veja, o brasileiro é isso. Então, é muito. O brasileiro começa a ser muito bem visto, correto, pelo mundo inteiro. Eu tenho um outro livro que vai estar sendo lançado agora, onde eu exploro bastante esse negócio. Que é esse link que o brasileiro tem. Te dar um exemplo. Eu, quando saí do Chase em 92, eu cuidava de 21 estrangeiros aqui, que a gente chama de expatriado. Eu tinha um brasileiro lá fora. Tive em março agora nos Estados Unidos visitando o Chase Manhattan, meus colegas de recursos humanos lá. E falei, então, como é que está essa relação hoje? Tem um gringo aqui e tem mais de 30 brasileiros esparramados pelo Chase no mundo todo. É isso que mudou. Então, quer dizer, o brasileiro é bem visto, o brasileiro... E outra, ele se ajusta fácil a qualquer lugar. Em outras palavras, você acha que nós conseguimos nos adaptar bem na cultura corporativa? Nós estamos entrando bem nisso. Sem dúvida. Você só acordou para isso. Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil... E outra coisa é o seguinte, vem com muita consciência agora que nós temos que ter o quê? É o talento que faz a diferença. E é o teu desempenho. Não basta você ser bem formado, você tem que chegar, entrar numa empresa e desempenhar. Outra coisa que tem um valor imenso para o executivo agora, esse talento. Mobilidade. Não adianta você pensar, eu vou trabalhar, eu vou ficar aqui em São Paulo, pai e mãe estão aqui. Não, esquece. Você tem que entrar para uma empresa e pensar no seguinte, eu estou ligado no mundo inteiro. Se olhar uma Coca-Cola, está presente em 220 países no mundo. Como é que eu penso? Eu tenho que ter meu executivo, que leve a minha cultura para lá, que veja o meu produto, que venda o meu produto. O meu produto é único no mundo inteiro. Assim como ela, você tem um monte. Então, esse executivo tem que circular para o mundo inteiro. Você tem que estar pronto para ir para cá e para lá. A Ambev agora, quantos brasileiros saíram? Muitos, uma opção. Agora, eu diria também que a própria tecnologia, sim, ela fez com que essas distâncias se aproximassem. Não é? Sim. Tá certo? Olha, eu moro a 10 horas da casa do meu pai. Sim. Pode ser um ônibus que eu pego para ir entre uma cidade do interior na outra, né? Sim. 200 quilômetros, leva 10 horas num estado buracado. Ou pode ser um avião que me leva a Nova York. Sem Mas dúvida, as 10 horas são as mesmas 10 horas. É isso mesmo. Na verdade? Eu pego uma condução 10 horas, estou de volta lá na casa do meu pai. Isso. Na verdade? Quer dizer, com essa tecnologia também as coisas ficaram muito mais próximas. Sem dúvida, o mundo é uma coisa só, o mundo é plano, acabou. Aquela história, né? Então, veja, o que acontece no Japão de madrugada afeta a gente aqui no dia seguinte. Hoje está todo mundo ligado. Então, lá tem uma coisa acontecendo, 12 horas depois repercute aqui no ato. Sim. Bolsa de valores. Agora, quando ele sai com a família, por exemplo, para, sei lá, para o Japão, você está citando, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar do mundo. Essa tecnologia também ajuda ele a ficar ligado na sua família de origem. Por exemplo, tem lá o Skype aberto 24 horas, né? A qualquer momento o meu filho vai lá no Skype e fala com o avô dele. Claro, fala na hora. É verdade? É isso mesmo. E fala 24 horas. Sim, o tempo todo. Não é? O tempo todo. E outra coisa é seguinte, agora não é mais aquela separação que era no passado. Você sim, vai, não sabe se você volta. Não, era sofrido. Você se comunicava por carta ou por telegrama. E nós somos latinos. Na verdade é o seguinte, a gente cria. Minha mãe me criava para eu ficar junto com ela, meu pai me criava para eu ficar junto com ele. Aquela história toda, aquele negócio de família, muito forte, muito italiana, mama, aquela coisa toda. Hoje não, mudou. Então você começa a criar o filho, por exemplo, o americano tem muito disso, ele cria o filho até 18 anos, esperando que com 19 ele caia fora. O programa de aposentadoria lá planeja isso, quer dizer, você não vai ter mais família, vai ser você e a tua mulher, então você pode se aposentar com esse dinheiro. Então tudo é planejado assim. Nós aqui sempre tivemos esse problema, nós temos aqui o adultescente, que é o filho que continua morando com a gente também, tá? Tem isso. Como é que é o nome? Adultescente. Adultescente. Então ele adquire a idade adulta e continua em casa, né? Isso é comum aqui, porque nós somos latinos. Agora, por outro lado, você tem o outro mundo, que é a diversidade do Brasil, que é fantástica. Você tem um negócio que eu li outro dia. Você sabe quantas cores de pele diferentes você tem no Brasil hoje? Eu deve ter de todo o matiz. 144. 144. Científico isso. Então não tem esse negócio de, é preto, é branco, não, vamos virando amarelo, virando todos marronzinhos. Estamos evoluindo para isso. Isso está no meu outro livro também, eu tive que pesquisar bastante. Mas enfim, essa diversidade toda, essa miscigenação, essa mistura, isso faz que você ainda tem isso é uma riqueza ou não? Muita. É uma grande, muito. O americano bobeou muito. Quando você olha pelo lado social da coisa, quer dizer, se ele estivesse trabalhando isso há 50 anos atrás já, ele já tinha um país muito melhor. Hoje você tem um presidente negro, mas olha só o que se sofreu para chegar lá. Quanta luta, quanto sangue correu nisso tudo. Nós não, cara. A gente fez esse país aqui desde que a coisa começou a misturar. Então, quer dizer, nós misturamos tudo. E não tem só esse, foi o branco
que pegou a negra, não, tem o negro que pegou a branca, tem tudo aqui. Aqui tem tudo e a coisa foi indo. E tem japonês, tem tudo que você possa imaginar misturando. Na seleção feita pelas empresas globais, entra o critério étnico, racial, não, cultural? Esquece isso, esquece. É desempenho. O que vale o quê? Desempenho. É desempenho. Aliás, graças a Deus que o nosso Barack Obama, ele é eleito para botar uma pá de cal nessa discussão. Olha, foi eleito por competência, porque é bom, que fez o discurso que tinha que ser feito, que todo mundo acredita que e acredito também. E não muito, só porque é negro. Não só porque é negro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem negro que votou no McCain lá. McCain, claro. Entendeu? Então, não tem nada a ver. Ele não ganhou porque é negro, ele ganhou porque é bom. Porque se ele fosse um negro, um imbecil, nem chegava lá. Então, veja, qualquer um imbecil não chega lá. Eu às vezes fico olhando aqui, a gente traz a conversa aqui para o presidente Lula, por exemplo. Se você olhar o Lula, quando ele começou a competir, ele ficou 20 anos aí para atingir esse cargo, né? Que ele perseguiu dramaticamente. Se você olhar as fotografias de antes e depois, como ele vem mudando, como ele vem se ajustando à função, como ele vem adquirindo condições para efetivamente ser o presidente que é. Se você pegasse ele no passado e colocasse nesse cargo, ele botava e virava esse país de perna pro ar. Então, por isso que a gente não botou. Então, o que a gente faz? O ser humano ele é inteligente. Ele vai escolhendo, correto, aquele que efetivamente é melhor. Erra? Claro que erra. Nós estamos aqui para errar. Lógico, sem dúvida. Agora, a tendência é que quanto mais você pratica, menos você erra. Agora, Alfredo, você acha que nós estamos mesmo indo em direção ao que você aponta aqui no seu livro? Como ser feliz no mundo corporativo? É possível ser feliz no mundo corporativo com essa grande competição, com essa grande cobrança? E com essa constante preocupação de apresentar resultado? Dá para ser feliz nisso? Sim, porque você é feliz quando você é utilizado na sua plenitude. Se você se sentir subutilizado no trabalho que você faz aqui, se você sentir que isso aqui não te agrada, aí você está infeliz. Se isso aqui te agrada, você trabalha feliz. Então o conceito é esse, quer dizer, isso é que eu chamo de gestão sem medo. É esse gestor entender que o subordinado dele precisa se doar na plenitude, assim como ele. Então ele se doa à equipe, ele recebe da equipe, se doa para pares. Isso é time, estar para servir. Se todos estão para servir na sua plenitude máxima, todos são felizes e ganham. Você tem outro exemplo, voltando para o futebol, que é muito mais fácil. Você pega a nossa última seleção de futebol, a folha de pagamento nossa batia na campeã e na vice-campeã do mundo. E nós perdemos a Copa. Por quê? Eles não estavam para servir um ao outro, estavam para servir a si mesmo. É assim mesmo. Correto? Correto. Então, nas empresas também é isso. Então, o líder tem que entender isso. Fala, eu tenho que ter meu time para servir. Se cada um se serve, eu tenho todo mundo jogando, eu ganho. É o nosso time de voleibol, por exemplo. Correto? Eu falo assim, procura, às vezes, o time campeão aí, talvez, não sei se vai ser o Grêmio ou o São Paulo, mas se você olhar, busca uma estrela em cada um desses times, não tem. Você tem times aí que tem mais estrela até do que eles. Agora, eles têm uma noção de time muito forte. E no final, quem ganha é isso. Tá? Então, se você consegue juntar os talentos e obter o máximo dos talentos, os talentos estão felizes, que isso é lá dentro, correto? E rendendo na plenitude. Correto? Correto. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Headhunter Alfredo Assunção. O Alfredo é autor de uma série de livros, entre esse, um exemplar que eu tenho aqui na mão, do Gestão Sem Medo, muito se pode criar, tudo pode se mudar. Como ser feliz no mundo corporativo. Bom, você acompanha o mundo corporativo aqui na CBN, obviamente na CBN em áudio, e acompanha agora também com a imagem que fica à sua disposição na internet. Né? E também eu queria pedir ao Alfredo que respondesse as perguntas se porventura os nossos internautas fizerem, né, no nosso blog. Sem dúvida, será um prazer. Tá será um prazer. E aí, para isso, você então pode entrar no site aqui da cbn.com.br e clicar lá no blog do Barbeiro, Alfredo. Sou eu. Ótimo. Obrigado.